A graça e a paz seja com os irmãos. Eu fico sempre muito feliz quando eu estou aqui, porque esta é uma das igrejas que eu me sinto em casa, né? E ver o Laércio, meu irmão, meu amigo, bem de saúde, né? Vi o Gilberto. Tem um povo aqui com um nome assim bonito, é Gilberto, é Laércio Rebouças, né? Então é assim, é bom, e é bom demais estar nessa igreja. Quando ela faz aniversário, eu acho que eu faço aniversário de vinda aqui, né? Então, é bom estar com vocês, é bom saber que a igreja está se preocupando com esta questão da oração, né? Então, hoje, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8, a parábola da viúva. Todos já encontraram? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu queria pedir ao pastor Laércio que daí mesmo orasse por mim. Eu preciso de oração para pregar. Amém. Obrigado, pastor. Depois de uma oração dessa, né? Então, hoje, o tema do meu sermão é uma batalha desigual. O título. E o tema é: a oração é o meio dado por Deus à igreja para triunfar numa batalha desigual. Louvado seja Deus. Então, nós temos aqui um texto. O irmão Edísio, presbítero, que canta, né, também. Cadê o Edísio? Então, ele nos convidou, e eu quero agradecer já ao pastor Laércio por essa confiança, esse carinho, esse amor, e dizer que é recíproco. E esse é um texto, irmãos, onde Jesus fala da necessidade de orar. E Jesus, a minha pregação agora é bem simples. Ela consiste de duas partes: de interpretação e de contextualização, ou seja, trazer para os nossos dias, para a nossa vivência. Então, Jesus, ele
nesse texto que ele conta a parábola da viúva e do juízo iníquo, ele acabara de pregar sobre sua vinda. No texto anterior, você vai perceber, no capítulo 17, que Jesus fala da sua vinda. Só que o grande problema é que Jesus chega para os discípulos, para os seus filhos, a irmã Ivone está ali também, Deus abençoe, e ele diz que vem, mas o que acontece? O tempo vai passando, e os irmãos estão na esperança de que Jesus venha logo. E se alguém puder filmar a mensagem, eu até ficaria feliz, porque eu coloco no YouTube, e aí tem alcançado pessoas até na África. E o que acontece? Jesus acabou de pregar, e aí o tempo passou, e nada de Jesus vir. E aí os judeus se levantaram, Roma se levantou, e os cristãos, de tanto apanharem, de tanto serem perseguidos, eles começaram a esfriar. As pessoas começavam a perguntar, mas cadê Jesus? Cadê a vinda de Jesus? Cadê as promessas do Filho de Deus? Esse foi um dos motivos de serem escritos evangelhos, para tirarem as dúvidas do povo de Deus. E aí, quando Lucas vai escrever seu evangelho, ele coloca essa parábola logo depois do sermão da segunda vinda de Jesus. Porque esta parábola é de uma viúva. E nos dias de Jesus não existia pessoa mais fragilizada, mais fraca do que a viúva. Hoje nós temos viúvas que estão bem de vida, mas nos dias de Jesus e nos dias do Antigo Testamento, o marido morria e aquela mulher não tinha filhos, é o que dá a entender o texto. Então ela era alguém completamente desamparada, humanamente falando. Deus era chamado de o Deus dos órfãos e das viúvas, porque eram pessoas que estavam totalmente desamparadas e eram frágeis. E quando Jesus fala de uma viúva que foi a um juiz pedir que ele resolvesse sua causa, provavelmente uma causa de terra, alguém estava querendo tomar sua propriedade, a Bíblia diz que aquele juiz era iníquo. Então ali nós temos Jesus mostrando alguém com todo o poder e alguém que não tem, entre aspas, poder nenhum. Alguém, entre aspas, com todo o poder e alguém, entre aspas, com poder nenhum. E aquela viúva era a igreja. Jesus estava falando que aquela viúva é aquele povo composto de pescadores, de gente cheirando a peixe, de gente da Galileia, de gente humilde, que teria que bater de frente com o Império Romano. Era uma igreja e era uma luta desigual.
Porque é uma luta de pescador, de gente simples, contra o poderoso império romano. E aí Jesus vai mostrar que o elemento nivelador, que o que equilibra essa balança é Deus, através das nossas orações. Meus irmãos, se não fosse Deus, nós já teríamos sido engolidos por este mundo, a igreja não existiria mais. A igreja só existe porque Deus equilibra a coisa. Porque quando o mundo quer passar por cima de nós como um rolo compressor, Deus diz: espera aí, eu estou do lado dessa viúva, eu estou do lado desse povo pequeno, que não tem poder político, que não tem muitas vezes poder econômico, mas que tem a mim como Deus e como Pai. E aí, agora nós vamos entrar no texto. A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é que a oração revela a nossa total dependência de Deus. A oração revela nossa total dependência de Deus. Há uma fala que diz assim: a oração é a mão que move a mão que move o mundo. Mas não é isso. A mão que move o mundo é que nos move para orar. Não foi a Igreja Batista Ágape, aqui no Montese, que decidiu fazer um seminário, um congresso sobre orar. Foi o Espírito Santo que disse: pessoal, vocês precisam orar. Pessoal, vocês precisam orar, porque o mundo é gigante, porque a luta é desigual, e vocês precisam de mim aí com vocês, para que vocês não sejam engolidos por este mundo. Então não fomos nós que tomamos a dianteira e dissemos assim: ou como nós estamos precisando orar. Mas o Espírito Santo que diz assim: olha, pastor, vocês precisam orar. E quem dera que muita gente hoje esteja com essa mesma voz do Espírito que falou ao pastor Laércio, a liderança dessa igreja. Para que a igreja ore. E a oração vai revelar nossa total dependência de Deus. Porque a gente criou uma coisa equivocada. A gente acha o seguinte, que a nossa oração tem poder. E a gente acha que quem resolve as coisas é a oração. Então, se eu me ajoelhar e orar, a oração vai resolver as coisas. Mas não é a oração que resolve as coisas, é o Deus que responde à oração que resolve. Se eu e você orarmos, mas não orarmos dentro da vontade de Deus, nossa oração não vai resolver nada. Oração é a gente dizendo assim: Pai, a Igreja Batista Ágape e a tua igreja no mundo é como essa viúva. Numa luta contra o mundo, contra o Império Romano, a gente vai perder de 1.000-0. A gente vai ser esmagado. Mas como nós estamos aqui na terra, cumprindo a tua vontade, debaixo do teu querer, no centro da tua direção, então nós pedimos que venha nos ajudar a enfrentar, a peitar o Império Romano, a peitar o mundo e sairmos vitoriosos. E aí Jesus vai nos dizer. Então saiba, não é só oração. A oração é quando você diz assim: Pai, sem o Senhor não sou nada. A oração,
Por que Deus pede para a gente orar, se a Bíblia diz que Ele já sabe de tudo antes que nós abramos a boca? Porque Ele quer ouvir de nós a nossa insuficiência, crendo na suficiência dEle. Porque Ele quer ouvir de nós a nossa insuficiência, você dizendo, Pai, não posso. Irmãos, eu muitas vezes digo a Deus, porque a gente vai ficando velho, eu já estou com 60. Muitas vezes eu digo a Deus, Senhor, se o Senhor esperar por mim, não vai acontecer nada. Se o Senhor esperar que eu mude, não vai acontecer nada. Porque a tua palavra diz, converte-me e converter-me-ei. Então é Ele que faz, não sou eu. Quando a gente crê na oração, isso é o que a gente chama de fé na fé. Não é fé em Deus, é fé no que eu faço. E aí Jesus diz assim, ó, que nós temos que persistir na oração. E Ele diz, disse-lhes, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, a persistência na oração, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Ele disse que nós devíamos orar continuamente. Ou seja, eu não posso passar um dia sem depender de Deus. Porque se nós for, nem para o culto a gente vem. Porque ninguém me diga assim, pastor, eu fico tão alegre no domingo que eu vou para o culto. Pastor. Porque o meu corpo e o seu quer ficar lá, no sofá, assistindo o jogo. Mas você diz assim, pastor, eu fico tão feliz quando eu escuto que eu vou ouvir o pastor Laércio pregando, é o Espírito Santo, tocando em você e dizendo, levanta. Levanta que eu vou te dar força para ir para o culto hoje à noite. Quando Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ali não era Davi, era um homem cheio do Espírito Santo, que disse, eu tenho que ir para lá porque eu dependo dele. Você vem para cá, irmão, não é para se encontrar com os irmãos, você vem para cá porque nós dependemos de Deus. E aí Jesus diz o seguinte, que nós devemos orar continuamente. Porque eu dependo de Deus para trabalhar. Porque um equívoco que a gente comete também é achar que a gente só precisa de Deus nas coisas espirituais. A gente precisa de Deus para ensinar, a gente precisa de Deus para advogar, a gente precisa de Deus para trabalhar, a gente precisa de Deus para viver, a gente precisa de Deus para aguentar os vizinhos. A gente precisa de Deus no casamento, a gente precisa de Deus para saber como lidar com os filhos. A gente precisa de Deus para poder responder ao mundo. A gente precisa de Deus para saber que nós somos um pingo de gente simples, pregando um evangelho que ninguém quer. Porque não pense que o mundo quer o evangelho. Ah, mas pastor, tem uma pessoa ali que ela já é quase crente. Deus não tem quase filho. Se a pessoa está sendo tocada, já é o Espírito Santo agindo na vida dela. É só você orar um pouquinho mais que ela vem para Jesus Cristo. E aí o que acontece? Jesus disse, olha, sobre o dever de orar sempre. É a persistência na oração. E assim como a gente tem fome, e a gente vai lá e sacia a fome, a gente deve ter fome de orar. E de dizer, Senhor, eu acordei. E neste novo dia eu preciso do Senhor em todas as áreas da minha vida. A Escritura diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Mas Jesus diz,
e nunca esmorecer. Porque quando a gente vê as pancadas, porque esse povo que está sendo perseguido pelos judeus, pelo Império Romano, porque esse povo está sendo acusado de canibal, esse povo que fazia ceia e dizia, isso é o meu corpo, comei, tomai o meu sangue, comei o meu corpo. Os romanos, quando ouviam isso, ficavam loucos e diziam, rapaz, esse povo tem que ser exterminado, porque é canibal. Eles cometem incesto. Por quê? Porque eles casam com a irmã. Eles chamam a mulher de irmã, e o povo já ouvia mal. É como hoje. Irmãos, eu e você não somos deste mundo. Nós trazemos uma mensagem que o mundo odeia, e que o mundo só se curva diante dela pelo poder de Deus, porque ela é o poder de Deus. Mas enquanto eu estou aqui pregando, e nós estamos aqui, tem emissoras poderosas, trabalhando a favor do diabo. E você diz assim, por isso que eu gosto de filmar as pregações agora. Porque eu estou alcançando gente na Bélgica, na África. Porque eu e você, a gente olha assim e diz, meu Deus, como é que a gente vai colocar a mensagem de Jesus Cristo, se a mensagem da corrupção, a mensagem do pecado, a mensagem de tudo que é ruim, tem aí vários veículos poderosos, capazes de alcançar quase que o mundo. Quem nivela isso é Deus dizendo assim, olha, eles têm as câmeras, eles têm as torres, e vocês têm o Espírito Santo para levar a mensagem ao ouvido certo. E aí Jesus disse, nunca esmorecer, porque o pessoal da igreja, irmão, estava esmorecendo. Eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E aí o que acontece? Esse povo estava desanimando. O tempo passou, os evangelhos foram escritos mais ou menos 20 anos depois. Você 20 anos olhando, cadê Jesus? Jesus que disse, essa geração não passará. E aí agora o povo está sofrendo. Naquela época, quando você era cristão, seus bens eram confiscados. Você era tido como, nós éramos tidos como foras da lei, então a gente não arrumava emprego. Tinha as associações do comércio, as quildares, que a pessoa se reunia ali para poder vender seus produtos, a pessoa era expulsa. A polícia, quando via alguém batendo, corria para socorrer, mas a pessoa dizia, não é cristão, se é cristão é bandido, deixa eu bater. Não tinha ninguém que fosse lá, não tinha direitos humanos, tinha direitos desumanos. E aí o que acontece? Qual é a tendência desse povo? Porque o nosso maior inimigo é o tempo, irmão. Você aceita Jesus, você fica fogo, aleluia. Você vem para o culto todo dia, você fica maravilhado. Rapaz, você chama o urubu de meu louro. Mas passou o tempo, começou a vir as pancadas, a família começa a perseguir, o namorado deixa o marido, vai embora, o marido arruma uma amante. Porque a pessoa aceita Jesus pensando que vai haver uma mágica, que Deus é mágico, que Deus fala assim, Shazam. E aí a pessoa fica... abracadabra. Você acredita que tem gente nas igrejas que tem até medo de Shazam e abracadabra? Eu não tenho medo nem do cão, nem do diabo, nem de Satanás, porque aquele que habita em mim é maior do que aquele que está no mundo. Tem crente com medo de castelo, Rá-Tim-Bum. Nós precisamos mais do que nunca orar, sem nunca esmorecer. Então qual é a nossa tendência? Passou o tempo, a gente começa a diminuir a oração. A gente já não tem mais tempo. Que eu botei no meu
Instagram. Maior loucura é a pessoa não ter tempo para Deus aqui e dizer que vai passar a eternidade com Ele no céu. Quantas pessoas que chegam para nós, pastores, e dizem assim: pastor, desculpe, mas é porque eu estou sem tempo. Eu olho assim e digo: meu Jesus. E aí Jesus disse: sem nunca esmorecer. Irmão, tem gente que já esmoreceu faz tempo. Naquela época, quando Lucas coloca essa parábola aqui, ele sabia que muita gente já não tinha mais aquela fé do início da carreira, do início da caminhada. Gente que já estava assim, cansada, gente que estava se arrastando. Aí ele diz: orar sem nunca esmorecer. E essa é a palavra de Deus para o povo de Deus aqui hoje. E talvez você tenha perdido o ânimo de orar. Talvez as circunstâncias, você diz assim: pastor, quanto mais eu oro, mais a coisa piora. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos orando e o diabo sabe que Deus vai responder. E aí ele começa a atacar. Para quê? Para que eu e você paremos de orar. Mas quando a gente persevera, aí o diabo perde a batalha. Então você diz: pastor, eu comecei a orar. Foi legal. Mas pastor, se o senhor soubesse o que me aconteceu, se o diabo está preocupado, é porque Deus vai atender a nossa oração. E aí, irmãos? Agora nós vamos ver que a oração é o meio de Deus nos dar vitória contra inimigos aparentemente invencíveis. Vou repetir: a oração é o meio de Deus nos dar vitórias contra inimigos humanamente invencíveis. Se você olha para o contexto, Jesus disse assim: havia uma viúva numa determinada cidade. Naquela cidade tinha um juiz. E a viúva chega para o juiz e diz assim: faça justiça à minha causa. Quando você entende o contexto disso aqui, meu irmão, você fica assim, diz: nunca, jamais. Porque, como eu disse, no contexto judaico, a viúva era a pessoa desamparada. E os autores dizem o seguinte: como ela era pobre e não tinha filhos, porque senão os filhos tinham ido por ela, os autores dizem assim, que ela não tinha ninguém para pressionar o juiz, e nem tinha dinheiro para comprá-lo, porque naquela época o juiz se vendia. Naquela época, certo? Então o que acontece? Dizem que ela era fraca demais para exigir alguma coisa, e pobre demais para pagar. Então, a resposta já estava dada. A sentença já estava vendida, era para o rico. A viúva não tinha chance. A viúva não tinha chance. Diz assim, o juiz era aparentemente invencível. E lembre-se, esse juiz aqui é o Império Romano. Ninguém imaginava que uma igreja pequena, iniciada por um jovem rabino da Galileia, com mais 12 discípulos, fossem invadir o Império Romano e conquistá-lo. Ninguém imaginava isso. Mas aí o que acontece? Diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Era alguém que você não podia ir lá com a lei de Deus e dizer: o senhor está desobedecendo a lei. O senhor tem que se submeter à lei de Deus. Então o sacerdote não podia ir lá.
porque ele era um ateu. Ele dizia: eu não tenho a Deus. Então, esse negócio de religião não vai aqui. É como hoje, a laicidade, olha aí Gilberto falando difícil, do Estado. O Estado é laico. Então você não podia pegar aquele juiz e dizer: olha, você está em desobediência à lei de Moisés. Ele disse: nem temo aos homens, ou não respeito. O que é isso? Na cultura judaica e na cultura antiga, a honra era, o pai não dizia para o filho: meu filho, isso é certo ou errado? Não, ele dizia: isso é vergonhoso ou isso é honroso. Então, todo o que o homem mais tinha era a honra. O que um ser humano mais prezava era por sua honra. Era para que toda pessoa dissesse: aquele é um homem honrado. Então, os seres humanos eram criados para serem honrados. Só que esse juiz aqui, Jesus coloca alguém completamente diferente. Era um juiz que não estava nem aí para ser honrado, para a opinião do povo. Era alguém que se chamasse de ladrão, ele não estava nem aí. Era alguém que, se o pai dele dissesse: você está me envergonhando, ele dizia: problema seu. Era alguém que, se a mãe dele dissesse: tenho vergonha de ter colocado você no mundo, ele dizia: eu não. Ou seja, ele não estava nem aí para essa questão de honra. A consciência dele estava de tal maneira que ele praticava o erro sem nenhum pesar. Então não tinha essa história de a pobre da viúva. Ele era igual ao mundo de hoje. O mundo de hoje não tem esse negócio: a pobre da igreja, o pobre dos irmãos. São gente simples, gente do bem, gente trabalhadora. Eles não estão nem aí, porque eles já perderam a consciência do que é certo, do que é errado. Eles relativaram tudo e jogaram fora todos os absolutos. Hoje, o mundo está de ponta cabeça. O erro virou certo e o certo virou errado. E aí a Bíblia, agora você começa a entender por que a Bíblia diz que aquele juiz não respeitava homem algum. Ou seja, não havia ninguém capaz de chegar lá e dizer: rapaz, cadê a tua honra? Ele dizia: não tenho. Rapaz, e você não se impressiona com o que o povo vai dizer? Ele dizia: de jeito nenhum. E você vai mesmo vender a sentença? Claro. Quem der mais, leva. E você não se preocupa? Não. Era um homem sem consciência. Era um homem sem escrúpulo. E é o mundo que nós estamos lutando contra, irmãos. É de gente sem escrúpulo, de gente que quer rasgar a Bíblia, de gente que quer tirar texto da Bíblia. De gente que está dizendo que vai tentar tirar a Bíblia de circulação. No Canadá já está havendo uma proposta para tirar a Bíblia. E aí, agora você olha e diz assim: meu Deus, a velhinha, a senhora idosa, está perdida. Porque como é que uma viúva vai conseguir uma decisão para ela diante de um juiz desse jeito? Que se você disser assim: sacerdote, vá lá, o sacerdote diz: rapaz, não adianta falar que esse homem que ele é ateu.
pai vá lá dar uma palavra com ele, pela velhinha, pela viúva. Não adianta, minha filha, esse daí, ele não tem mais coração, esse aí é quem der mais. Então, se alguém tiver mais dinheiro do que a viúva, leva a causa. E ele não está se importando. É o mundo que nós estamos vivendo, é um mundo onde as pessoas não se importam mais. É um mundo onde as pessoas não se importam mais com essa questão de absoluto, de certo. Para eles tudo é relativo. Mas, aí você olha para uma luta dessa desigual. Vem agora essa viúva, que é a igreja sem força lutando por uma causa. A viúva é uma igreja sem força lutando por uma causa. Ah, pastor, mas nós temos força. Temos não. Você está enganado. Se você pensar que a igreja tem força, está enganado. A nossa força vem do Senhor. Por isso nós precisamos orar, porque nós não temos força. Se eu tivesse força, se você tivesse força, ninguém precisava orar. O grande problema é que nós estamos querendo fazer no peito e na raça, na nossa força. E a Bíblia diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Porque naquela época eles diziam assim, se eu tivesse um grande exército, eu venceria todo mundo e reconstruiria os muros. O Zorobabel. E ele disse, se eu tivesse força, dinheiro, eu pagava muita gente para construir isso aqui, e a gente fazia tudo depressa. Aí como ele está com esse pensamento na cabeça, Deus chega e diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, a mais desamparada. Olha, Deus escolhe os pequenos para que a glória seja dele. Olha, deixa eu dizer uma coisa que vai lhe desanimar. Ainda dá tempo para você sair. Deus não escolheu a mim e a você porque nós éramos os caras. Deus escolheu a mim e a você justamente porque nós éramos pequenos. Tem gente assim, pastor, estão falando de mim. Eu digo, dê glória a Deus. Porque se ele soubesse todo de ruim que você é, ele estava falando muito mais. Nosso grande problema, pessoal, é que parece que a gente não leu a Bíblia. Eu e você somos tão ruins que se jogar no mato, o mato devolve. Que tudo aquilo que a mãe da gente disse a nosso respeito, ela não sabia. Deus escolheu a mim e a você como escolheu aquela viúva. Como Deus escolheu Davi, disse, ó, o diabo manda um Golias. Deus disse, eu vou mandar um Davi, para que a glória não seja do Davi, para que a glória seja de Deus. Deus poderia ter escolhido pessoas poderosas, donos de emissoras, donos dos sistemas de comunicação do mundo todo, mas escolheu gente que não sabe nem falar. Gente que se pegar o microfone fala assim, ei pastor, estou todo meio tremendo. Gente que às vezes diz assim, pai, eu queria pregar o evangelho, mas não sei não. Tentei falar lá no meu trabalho, falei 2 vezes, o pessoal quase me mataram, agora eu estou escondida. Porque eu e você temos que saber, Deus não nos escolheu porque éramos grandes. Deus nos escolheu para manifestar através de nós a sua glória. A sua glória. Deus quer, pastor, Deus quer me usar? Quer. Pastor, Deus quer abençoar mais ainda essa igreja? Quer. Mas quando for para a glória dele. Porque vocês já notaram que a turma começa, aí vai bem, aí começa a aparecer na mídia, aí passa para o Brasil inteiro, aí daí a pouco está pedindo dinheiro a todo mundo, aí avacalhou o negócio, o sucesso subiu a cabeça, a pessoa caiu, adulterou, fez besteira.
Porque sucesso demais derruba, irmão. Porque quando eu e você achamos, sou eu. Glória a mim, louvado seja eu. Está pensando o quê? Gilberto Rebouças. Quando você começa a se achar, você está a um pé de cair. Saiba disso. Agora, quando a gente tem a noção, rapaz, eu sou essa viúva. Deus me colocou em uma luta, que é a mesma coisa que botar a mim. Não, eu vou botar o Gilberto, que é ele apanhar sozinho. Né? O Gilberto contra o Mike Tyson. Vocês iriam apostar no Gilberto? Não. O pastor mal, né? Até os crentes daqui iam apostar no Mike Tyson. Até os crentes daqui iam apostar no Mike Tyson. Aí Deus disse, mas eu vou usar o Gilberto. Por quê? Aí o Gilberto lá, Senhor, tu sabes que eu estou morrendo de medo. Pode ser que eu morra no primeiro round. Mas usa-me para a tua glória. Aí o Gilberto disse assim, olha, hoje eu vou lutar em nome de Jesus. Aí o Mike Tyson dá um treco, cai, e o juiz diz assim, levanta a mão do Gilberto. A glória é de quem? De Jesus Cristo. Jesus busca um povo que procure a sua glória. Jesus busca uma igreja que procure a sua glória. E aí ele diz assim, que vinha até com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. E aquele juiz está naquela, quem é advogado sabe. O juiz está esperando que o outro ofereça mais. Está vendo assim, naquela época os juízes, hoje não, eram subornáveis. É tanto que a Bíblia vai dizer que Deus habita no meio do juízo. E aí o juiz está ali demorando a resolver a causa, porque ele quer saber se a viúva tem dinheiro. Ou se o outro vai oferecer mais. Por isso ele está demorando. Mas a Bíblia diz que a viúva não desiste. A nossa parte é não desistir, é não desistir. Por que aquela viúva, pastor, saía todo dia da casa dela? Porque o verbo está no imperfeito grego, e o imperfeito grego é um tempo que aconteceu no passado e que se estende até o presente. Era que aquela mulher começou, e todo dia quando abria o tribunal, o homem olhava, não acredito, lá está aquela viúva de novo. E ele dizia não. E a viúva, no outro dia, quem ele via lá na porta? A viúva. Sabe por quê? Porque quando você sabe que a sua causa é justa, você não desiste. Vou dizer de novo, quando você tem ciência que a sua causa é justa, você não desiste. E sabe por que nós não desistimos do Evangelho? Sabe por que nós não nos escondemos? Sabe por que a gente peita o mundo? Porque a causa pela qual nós lutamos é justa. E aí o que acontece? A oração não nos isenta da luta, mas na luta. Tem muita gente que pensa assim, se eu orar bastante, se todos os dias eu orar 3 vezes, se eu não faltar um culto de oração, eu não vou ter problema. Está enganado. Você vai ter problema. Ninguém nesse mundo vive sem problema. Mas Deus nos livra na hora do problema. Deus não livrou os rapazes da fornalha, mas livrou na fornalha. Aí diz assim, e por algum tempo não a quis atender. Levou tempo aquela mulher.
Não foi, porque nós somos imediatistas, a gente ora, Senhor, salva. E aí a gente não vai atrás das almas, não evangeliza e quer que Deus salve, não traz ninguém. Eu tenho tido a graça de Deus de pregar nesse Brasil todo, e eu tenho visto ultimamente, domingo na igreja, e nos dias de culto só tem crente. E muitos ainda ficaram em casa. Que ninguém mais convida, dizendo assim, rapaz, vamos lá para a igreja. Ouvir a palavra de Deus. As pessoas já têm um discurso pronto. Não, pastor, mas eu convidei e ela não quis vir. Por algum tempo não quis atender. Sabe de uma coisa, você vai orar, vai ter luta. Você vai ter luta. Você vai ter dificuldade na vida. Mas aí, nós agora já estamos partindo para o final. A causa da vitória é Deus. E a resposta à oração é o resultado. A causa da vitória é Deus. Não foi a sua oração. Foi Deus. A oração é só o porque muita gente diz assim, rapaz, porque muita gente vem, irmão, e trata a oração como se ela fosse um Deus. Senhor, eu estou orando, e cadê a resposta? Eu oro e você nem sabe, é só bênção. Minha vida, eu quero que você veja, é como se a oração fosse uma divindade. Mas a oração é só esse canal entre nós e Deus. Eu ia botar o nome da pregação, assim, a oração é o número de Deus para o crente pedir socorro. Porque se você tem 193, é o bombeiro. Não é isso, pessoal? Não é possível que ninguém saiba. 193 são os bons. Então, quando você vai, você já sabe. Ligou 193, a oração é o número de Deus. Você já notou que a gente só chama igual a gente chama o bombeiro? Ninguém chama o bombeiro, ninguém chama o SAMU. Se tiver, tudo bem. Mas quando a gente está na pior, assim a gente faz com Deus. Quando está tudo bem, por isso que Deus deixa vir as tribulações. Porque quando está tudo bem, a gente fica assim, aleluia, oh glória a Deus. As nossas orações nem nós aguentamos. Aí, nós vamos ver agora que a vitória é concedida por Deus através da oração. Mas, depois disso consigo, bem que eu não temo a Deus, ou seja, eu não estou nem aí para a opinião pública, para Deus, para a lei, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder, por fim, que venha me molestar. Esse verbo, molestar, no grego, literalmente é dar um soco no queixo, ou no olho. Era aquela pessoa que amanhece com o olho roxo. Era aquela pessoa que numa luta de boxe foi atingida no queixo e caiu dura no chão. Aí você pega os dicionários, tem assim, um olho roxo, um soco na ponta do queixo, alguém caído, molestar, importunar. O que aconteceu foi que, de tanto aquela mulher perseverar, o juiz não resistiu. Ela atingiu ele mesmo no queixo. Jesus está dizendo, a viúva vai vencer o juiz, a igreja vai vencer o império vai cair, e a minha igreja vai continuar. É através da oração que nós vamos derrubar o império do mal. É através da oração que nós vamos atingir o mal que está nos perseguindo. A oração é uma disciplina essencial no currículo celestial. Tem gente que não descobriu isso ainda. Quando você vai fazer uma faculdade, você sabe que tem disciplinas que são obrigatórias. No de Deus é a oração. Olha o que Jesus disse. Então disse o Senhor. Jesus contou a história. Considerai no que diz este juiz iníquo. Jesus está dizendo, aprenda. Aprenda com esse juiz.
Aí ele disse, olha, se a viúva venceu o juiz por não desistir, olha o que ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele noite e dia? Ele está dizendo, se um juiz ruim, se um juiz que não teme a Deus, se um juiz que não respeita a sociedade, que não está nem aí, foi vencido pela persistência de uma viúva, um juiz ruim, imagine o pai de vocês, como é que ele não está com o coração, vendo vocês clamando a Ele de dia e de noite. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você precisa aprender a orar. Você precisa fazer essa cadeira, de orar de dia e de noite. Orar de dia e de noite. De orar ininterruptamente. Paulo diz, orai sem cessar. E aí Jesus disse, aprenda, faça o contraste, um juiz mau e um Deus bom. Se o mal atende, muito mais o bom. A grande lição de Deus para nós hoje é, o Pai está ouvindo. O Pai está ouvindo. Todas as orações que você fez, todas as orações que eu fiz, o Pai ouviu. Jesus disse, o Pai não está indiferente, como vocês pensam. Ele diz assim, embora pareça demorado em defendê-los. Ele diz, para vocês, na ótica de vocês, a oração está demorando. A ação do Pai está demorando. Ele diz, mas Deus fará justiça aos que clamam a Ele de dia e de noite. Em algumas traduções diz assim, repentinamente. A oração é um exercício indispensável para uma vida cristã saudável. Então, eu preciso orar. Não existe crente que esteja isento da oração. Mas orar é um exercício. Quem aqui faz academia? Você vai ver, qualquer um de nós, eu já tentei várias vezes, a gente começa a fazer alguns exercícios, aí o que acontece? A gente para. O corpo começa, a gente fica todo quebrado. E aí a gente para. Quem vai fazer exercício sabe que tem que perseverar. A oração é um dos exercícios espirituais. E todo exercício, irmão, requer disciplina. Se você for ler a Bíblia, tem gente que vai ler um livro, aí diz, pastor, não dá não, porque olha a espessura dele, tem mais de 1000 páginas. Eu digo, comece pela primeira. Quando eu e você começamos a orar, irmão, 5 minutos é muito tempo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, me ajude, me abençoe a minha e a minha família, até amanhã, muito obrigado. Mas se você perseverar, daqui a pouco você ora meia hora, daqui a pouco você ora 1 hora, aquilo vai se tornar um hábito. É tanto que você vê que tem gente que não para de ir para a academia. Tem gente que a pessoa diz assim, rapaz, mas você está bem feita demais, mulher. Cara, tu está legal. Vá mais não, homem. Ele diz, não, eu tenho que manter isso aqui. Eu estou acostumado, me acostumei a fazer exercício. Nós precisamos nos acostumar a orar. Nós precisamos saber que oração é um exercício, que o corpo vai reclamar, que a mente vai reclamar, que o joelho reclama, que tudo reclama. Eu orava lá em casa, porque meu monte é o pé da cama. Aí eu orava lá, estava orando aqui, a Cecília jogando travesseiro, jogando toalha. Aí, porque eu estava dormindo sentado, de joelho.
Você vai ver que muitas vezes você está orando aqui, aí você diz, Senhor, onde é que eu estava mesmo? Você tem que orar quase que alto, assim, Senhor, meu Deus e meu Pai. É para você se ouvir, porque se você for orar só com a mente, você tem hora que você está orando aqui, e diz assim, tem culto amanhã. Nós precisamos exercitar. Ore toda noite, nem que seja só o Pai Nosso. Esse Pai Nosso que está no céu santificado, seja o teu nome. No outro dia você vai dizer, mas Jesus, só orei o Pai Nosso. Mas já começou bem. Já começou bem. Aí no outro dia você vai orando, até que a oração seja algo que faz parte da sua vida. Aí Jesus diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. A palavra depressa aqui não quer dizer imediatamente. Quer dizer subitamente, inesperadamente, na hora que você menos espera, Deus vai fazer justiça. Deus está dizendo, o problema é de vocês, a solução é minha. O problema é de vocês, a solução é minha, mas eu vou trazer a solução no meu tempo. Eu não vou trazer a solução no seu tempo. E aí, para terminar, diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está dizendo, olha pessoal, se até aqui vocês já estão desanimando, imagine quando passaram-se mais de 2000 anos. Jesus está perguntando a mim e a você, será que ainda vai ter gente que crê na minha volta? Gente que está orando e dizendo, vem Senhor Jesus. Gente que tem certeza que Jesus vem e por isso vai evangelizar. Porque Deus hoje convida a Igreja Batista Ágape. E Deus diz, ore. Calvino tinha uma frase que dizia assim, orare et labutare. Era orar e trabalhar. Que Deus possa levantar nessa igreja uma igreja de oração ainda mais abençoada. E de gente que vai sair por esse bairro. E por onde você estiver, você vai saber que você é um enviado de Deus. Uma enviada de Deus. E vai levar o evangelho de Jesus. E essa viúva pobre, que somos nós, com a graça do Deus Todo-Poderoso, nós vamos levar a nossa causa, e a nossa causa vai sair vitoriosa. Deus abençoe a cada um.